Welcome to Stories to Watch 2023. Bem-vindos ao Stories to Watch 2023. O World Resources Institute tem esse evento tradicional onde vamos ver histórias, ideias e pessoas que vão liderar 2023. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. No ano passado, nós comemoramos 40 anos de soluções para as questões, os desafios ambientais mais difíceis. Hoje, vamos saber o que devemos prestar atenção nesse próximo ano e vamos ouvir o nosso presidente, Annie Dasgupta. Depois, vamos ter um momento de perguntas com um painel de especialistas. Podem enviar suas perguntas durante a apresentação no Q&A, na aba de Q&A, logo abaixo da tela. Mas ainda assim havia esperança. Uma onda crescente que podia nos liderar na direção de um futuro mais forte e mais justo. São aqueles momentos, decisões e ações que determinam a nossa direção do mundo. O Stories to Watch 2023. Hello. Olá, bem-vindos ao Stories to Watch 2023. Se vocês já participaram antes, bem-vindos de volta. Se for sua primeira vez, ficamos muito felizes de tê-los aqui. Eu sou Annie Dasgupta, sou presidente e CEO da WRI, World Resources Institute. Nós somos uma organização mundial de pesquisa com pessoas trabalhando para tentar solucionar os principais desafios do mundo. Todos os anos, nessa época, nós fazemos a seguinte pergunta: como vai ser o próximo ano? Que histórias serão aquelas que vão definir o ano seguinte? E eu vou apresentar para vocês essa visão coletiva. Nós acreditamos que 2022, as decisões que foram tomadas vão moldar esse próximo ano. Então, antes de passar para essas histórias, precisamos revisitar esse ano rapidamente. Estamos entrando no quarto ano da pandemia. A destruição econômica continua para muitas famílias no mundo todo. Houve a inflação também. O ano terminou com 9% de inflação, causando problemas em todas as economias do mundo. Russia attacked E em Ukraine. fevereiro, a Rússia atacou a Ucrânia. Essa tragédia na Ucrânia continua. E isso impactou a Ucrânia, a Europa, mas uma outra coisa também aconteceu. Uma Europa mais forte surgiu como resultado da OTAN. E o que isso revelou foi a interconexão da crise global. Por exemplo, a crise energética que aconteceu na Europa se tornou uma crise global. 70 milhões de pessoas no mundo todo em risco de perder eletricidade. A comida também, os preços de alimentos se tornou um ponto importante da crise, porque a Rússia e a Ucrânia tiveram impacto nisso também. E isso aumentou essa crise de alimentos, aumentou mais de 14% em 2022. E os impactos climáticos continuam apresentando riscos para o mundo todo, e o impacto de 2022 foi muito pior do que o ano anterior. Mais pessoas vulneráveis sofreram mais impactos. Por exemplo, o Paquistão, as enchentes no Paquistão, 33 milhões de pessoas foram deslocadas. Não foi só um desastre humanitário, foi um desastre econômico que reduziu o crescimento do PIB do Paquistão de 5% para 2%. E depois de muitas décadas de progresso na redução da pobreza, em virtude da pandemia, nós vimos a pobreza aumentando depois de muitas décadas. E esse ano, por conta dessa invasão, 95 milhões de pessoas estão sendo empurradas para a pobreza. Então, esse ano foi um ano muito difícil, mas não foi todo ruim.
acreditamos que 4 pontos importantes que aconteceram, 4 eventos importantes do ano passado vão moldar esse próximo ano, as ações e decisões que vão moldar o ano 2023 e além. A primeira foi que, apesar de todas essas disrupções, essas crises econômicas que eu mencionei, houve um recorde, uma quebra de recorde de energia renovável, 8% a mais do que o ano anterior. Isso talvez não seja rápido o suficiente, mas essa transição para energia verde ou renovável continua acontecendo apesar de toda essa crise. O segundo ponto foi a Conferência de Biodiversidade, onde líderes globais fizeram novos compromissos, assumiram novos compromissos para proteger a água e biodiversidade no mundo. Em Montreal, eu vi pela primeira vez o maior número de executivos, de pessoas, de empresários numa conferência de biodiversidade, porque agora eles entendem que 44 trilhões de dólares são o resultado conectado à natureza. E achamos que esse é um divisor de águas para que as pessoas entendam a natureza da economia. E o terceiro ponto importante foi no COP27 no Egito. Após 30 anos de discussões, os líderes globais concordaram em definir um fundo de perdas e danos. Perdas relacionadas ao clima que não é possível recuperar ou se adaptar. E o motivo desse ser um avanço simbólico importante é porque, por muitos anos, países vulneráveis e pobres diziam: precisamos receber esses fundos de países mais ricos, porque eles não causaram esses problemas. Esse é a ponta do iceberg de um problema maior para financiar as transições justas para todos os países. E o último avanço teve 2 pontos opostos no mundo. Na Indonésia, houve um acordo de transições de energia justa por um grupo de países ricos que dão apoio para a Indonésia para fazer essas transições, do 20 bilhões de dólares para essa transição da Indonésia. E do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo teve uma abordagem muito ambiciosa para mudar as legislações climáticas para a economia. Então, a questão é, será que esses avanços vão continuar sendo pontos isolados ou vão ser o início de uma mudança sistêmica que o mundo tanto precisa? Será que o mundo vai se reunir para passar para uma economia mais sustentável, mais equitativa? E implementar essa mudança sistêmica? E tudo isso que a gente está falando tem uma questão central. Vamos ver mudanças sistêmicas que o mundo precisa, ou será que eles serão apenas avanços isolados? Vamos ver a primeira história, então, agora. A crise energética. Como a crise de energia na Europa pode impactar essa transição global? A primeira história é sobre essa crise energética. Como o conflito na Ucrânia e na Europa vão impactar a Europa e o mundo. A invasão russa na Ucrânia foi realmente um ataque na Europa, na energia da Europa. E isso impactou toda a energia, o preço aumentou 41% na Europa toda, impactou lares, empresas, e os preços de energia teve um aumento de 7%. Milhões de pessoas ficaram com medo de ficar sem aquecimento durante o inverno. Então, imaginem o que isso significa para os líderes europeus. A primeira coisa que eles fizeram, sabiamente, foi reduzir a demanda por gás. Segundo, eles tentaram entender quais outras usinas podiam ser reativadas e expandir também a vida de usinas nucleares. E eles querem realmente aumentar outras fontes de gás pelo mundo. E tiveram sucesso com isso. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, a linha amarela é o gás russo e a verde são outros recursos que a Europa conseguiu assegurar, principalmente do Catar e da Nigéria.
que são boas notícias aqui. E, ao mesmo tempo, existe uma preocupação sobre essa grande dependência em novos investimentos em gás natural. Será que essa é uma armadilha para gás natural? Será que vamos construir uma capacidade excessiva? Será que isso vai criar uma dependência nos combustíveis fósseis, porque vão continuar usando? Ou será que vai desacelerar a redução de chegar à emissão zero? E é por isso que a Europa se encontra nessa encruzilhada, porque o gás natural, para chegar a redução de 1,5 graus do aquecimento global, como vocês podem ver aqui, os investimentos já planejados ou proposto, por conta dessa crise, se tudo isso for investido para construir uma infraestrutura natural, a Europa não vai chegar a esse 1,5 graus. E essa é a encruzilhada onde eles se encontram. E outras pessoas, especialistas do mundo todo, acreditam que o oposto pode acontecer. Que essa crise, na verdade, vai incentivar os líderes para tornar as suas energias mais verdes mais rapidamente no mundo todo. Esse é o Fatih Birol, que é o diretor executivo da IEA, a Agência Internacional de Energias, um dos grandes líderes dessa área, e ele acredita que a nossa questão, se ele estiver certo, será que a crise na Europa vai iniciar uma mudança para um futuro energético de baixo carbono? E se isso for o caso, o que nós precisamos prestar atenção? Claro que a primeira coisa que devemos prestar atenção é o que acontece na Europa, o que os líderes europeus vão fazer ou continuar fazendo. Mas a boa notícia aqui dessa crise, se é que existe uma, é que isso levou os líderes europeus a trabalhar mais proximamente. As políticas estão mais coesas e mais ambiciosas do que nunca. A Europa, na verdade, vem aumentando as suas ambições para a energia global nesses últimos anos, nos últimos 10 anos. Mas este ano, por conta da crise, um novo programa foi desenvolvido para elevar essa ambição de 2030 de 40% para 45% de energias renováveis. É o dobro de capacidade solar. Eles investiram bilhões de dólares em energias renováveis com o foco na eficiência. E isso vai aumentar essa meta de 25% para 27% de redução. Então, na Europa, eles estão usando essa oportunidade para aumentar a sua ambição e não reduzi-la. Será que isso vai resolver? Essa união da Europa vai levar a trabalharem juntos? Será que isso vai continuar? Isso é realmente importante para se prestar atenção. Esse tipo de transição, esse tipo de ambição dessa transição energética não acontece sem consumidores no centro de tudo. Os consumidores têm que ativamente reduzir o seu consumo energético. É aí que é um ponto importante. As bombas de aquecimento, juntamente, podem reduzir 500 milhões de toneladas de emissões até 2030. Essas são emissões de CO2 anuais para toda a Europa. As bombas de aquecimento podem reduzir as emissões e também podem criar empregos. É muita coisa para se prestar atenção. Os consumidores vão fazer parte dessa revolução também, uma parte central dessa revolução. Essa parceria com cidadãos e líderes é essencial para essa transição energética na Europa e todos os outros lugares do mundo. Na Europa, nós vimos 83% das pessoas na Europa acreditam que a invasão da Rússia levam essa questão para um patamar de importância muito mais elevado. 83% dessas pessoas acreditam que essa invasão está levando a isso. Essa mudança de política e as ambições na Europa, claro, têm um impacto e terão impactos no restante do mundo. Já vemos isso. Quais são os impactos de longo prazo? Está incerto, mas agora, no momento como vocês podem imaginar, conforme a Europa tenta comprar energia do mundo todo, isso leva a uma crise energética no mundo todo, porque na África, China, Índia, todos os países estão tentando assegurar as suas fontes de energia também. Conforme eles continuam fazendo isso, eles também fazem, por exemplo, na Índia, investem em energias renováveis para entender a meta de 2030 da Índia.
eles precisam investir 25 gigawatts todos os anos. A China, que já é um líder em energia renovável, continua investindo nessas energias renováveis. Então, no momento, vemos um mundo onde os países estão investindo dos dois lados em energias renováveis para garantir a sua dependência e também segurando as fontes de combustíveis fósseis para que eles não fiquem de fora. Está incerto, não está muito claro onde estamos indo, mas o que é certo é que esses investimentos e essas crises na Europa já estão levando a impactos no mundo todo. Então, a questão é, essa crise na Europa e a forma da reação das políticas europeias vai levar para uma transição verde de energia ou será que isso será um ponto de inflexão para o mundo todo para uma mudança sistêmica, porque a Europa é uma economia muito importante, muito grande, para tornar a energia mais verde, mais renovável, não poluente. É isso que a gente deve ficar de olho. As florestas tropicais. Essa próxima história é sobre as florestas tropicais. E mais importante, essas novas lideranças, principalmente no Brasil, vão ajudar esses impactos. Existe muito ânimo pela eleição do presidente Lula. Antes de sua eleição, ele prometeu zero desflorestamento. O Brasil é responsável por 40% da perda de florestas tropicais. Quando o Lula chegou antes de se tornar presidente, na COP no Egito, foi uma comoção. Conseguir um ingresso para o auditório onde ele estava falando foi a coisa mais difícil. Alguns membros conseguiram. Eu não consegui participar, não consegui o ingresso. O presidente Lula fez muitos progressos, teve muitos progressos no seu primeiro termo. Ele conseguiu reduzir o desflorestamento. Aqui, como vocês podem ver nessa tabela, e assim que ele saiu do governo, isso aumentou. Com o presidente Bolsonaro, aumentou 40% o desflorestamento. Durante a sua campanha, o presidente Lula definiu uma agenda muito importante. E no seu primeiro dia no governo, ele começou a cumprir as suas promessas. Ele apontou a ministra Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, e que fez parte do seu gabinete anterior. Ele criou o primeiro Ministério de Pessoas Indígenas e apontou a Sônia Guajajara como líder. Ele abriu o Fundo da Amazônia para receber financiamento para repassar para a Amazônia. A Amazônia não é só o Brasil. São 9 países da bacia amazônica. São 6,8 milhões de quilômetros quadrados. É o tamanho do continente americano. Muitos países têm novas lideranças agora. Por exemplo, a Colômbia, que também reuniu um plano ambicioso para reduzir o desflorestamento. Mas na Amazônia, a bacia amazônica faz parte de um sistema das 3 bacias das florestas tropicais remanescentes no mundo. 80% das espécies animais vivem nessas florestas, que tem apenas 7% de terras pelo mundo. Porém, esse sistema de floresta representa uma mitigação importante para o mundo todo de carbono. E ainda não conseguimos protegê-las. E nessa tabela, nessa imagem que vocês podem ver, os pontos rosa ali no mapa, vem do nosso programa, da nossa ferramenta, que indica a destruição dos últimos 20 anos dessas florestas tropicais. Se focarmos apenas na Amazônia, a Amazônia já perdeu 18% de sua cobertura. E se isso passar para 25%, cientistas acreditam que vai colapsar o sistema da floresta amazônica, não tudo de uma vez, mas pedaços. Isso é importante para as florestas, para as árvores. 47 milhões de pessoas moram na bacia. Grande diversidade existe na floresta. Bilhões de toneladas métricas de carbono são emitidas aqui. É uma história de árvores, mas também de pessoas, do sistema de vida e economia por trás da Amazônia. São centenas de cidades lá. A agricultura do
do Brasil é super importante para o país e depende muito também da Amazônia. Precisamos de uma mudança não apenas para proteger a floresta, mas devemos mudar a abordagem de como pensamos nela, as pessoas e a economia ao redor dela. Porque não é um problema de floresta em si, mas é um problema do desenvolvimento que devemos resolver não apenas na Amazônia, mas em todas as florestas tropicais. A questão seria: o presidente Lula vai voltar para liderar o Brasil, para liderar essa transformação em como gerimos as florestas tropicais, não apenas no Brasil, mas em outras partes do mundo? Teremos mais valor para as pessoas, vamos valorizar mais as pessoas que moram lá. O que devemos levar em conta para isso? Primeira coisa, vamos ver o que vai acontecer no Brasil. Após a eleição do presidente Lula, ele vai enfrentar muita oposição. Mesmo entre os governadores, 14 são contra, 11 apoiam o Lula. E mais recentemente, vimos, houve um ataque contra as instituições democráticas em Brasília. Nós, do WRI, suportamos o povo brasileiro e as instituições democráticas do país. Número 2, o presidente Lula vai ter que definir como aplicar a lei existente. 98% do desmatamento no Brasil é ilegal. E, por último, mais e mais fundos são necessários para proteger a floresta e criar esse sistema de vida para as pessoas que moram lá. Isso tem a ver com commodities produzidos no Brasil e exportados para outros países. A regulação de outros países é muito importante. Por exemplo, a União Europeia tem algumas regulações para evitar o desmatamento no Brasil e outros países. Também os mercados de carbono são importantes. A questão é: vamos ter um mercado de carbono de alta qualidade para proteger e também proporcionar os benefícios para as pessoas que moram nas florestas? Também financiamento internacional muito importante para a Amazônia. A ONU estima que o investimento no capital deve ser o triplo para 2030. Veremos também financiamentos similares em outras florestas tropicais, como, por exemplo, na República Democrática do Congo, na bacia do Rio Congo. No Congo também teremos eleições, o presidente Macron da França e o presidente de Gabon também terão uma reunião no próximo mês para falar sobre inovação e ter um financiamento inovador para proteger as florestas e evitar o desmatamento. E a última floresta tropical, a Indonésia, vanguarda nos últimos anos. A Indonésia está gerindo o desmatamento. A Indonésia também terá eleições no próximo ano. Essa oportunidade será aproveitada. Os 3 países se reunirão na cimeira do G20 na Indonésia para formar uma aliança, uma nova aliança. Então, a questão mais importante aqui, que vamos ficar de olho nela, vamos trabalhar para evitar o desmatamento. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Esses líderes, essa mudança de líderes no Brasil, liderará uma plataforma de mudanças no Brasil e no resto do mundo para reverter o desmatamento, mas também para criar uma nova abordagem para regiões onde esse desmatamento acontece, não apenas em prol das árvores, mas também das pessoas que nelas moram. A próxima história tem a ver com um financiamento da transição, mais especificamente, teremos em 2023 os fundos necessários para os países em desenvolvimento. Estou falando de toda a economia, de uma transição econômica completa. A economia que temos agora para uma economia
com zero carbono. É a transição da qual estou falando na economia. Os fundos não existem. Juntando tudo que foi investido, são basicamente 60 bilhões de dólares. Mas o próximo acordo será de 5 trilhões necessários para 2030. É esse o objetivo, são 10 vezes a mais do que temos hoje. E a velocidade está aumentando. Essa diferença entre aquilo que precisamos e o que existe é verdadeiro para todos os países do mundo. Vejam essa tabela. Até mesmo os países mais ricos, existe uma brecha na União Europeia, nos Estados Unidos ou em países pobres. É pior ainda, a África precisa, enquanto continente, 8 vezes mais. O Sudeste Asiático, mais 9 vezes a mais do que existe hoje. Então, é uma ideia boa. E por que não acontece? Não existe dinheiro suficiente do mundo. Isso não é bem assim. Existem mais de 100 trilhões de dólares em sistemas de capital privado no mundo inteiro. Então, a questão como acontece essa transição atualmente são 4 fontes. Investimentos nacionais por parte de governos, investimentos privados, financiamentos por parte de fundos bilaterais, como USAID, o Banco Mundial, British Aid, etc. E também capital privado internacional, que seria a fonte mais importante para o futuro. O que acontece é que os investimentos nacionais públicos importantíssimos são escassos. Veja aqui essa tabela, esse gráfico. Você pode ver os países com maior dívida. Dobrou desde 2015 até 2022. É um círculo vicioso. O que acontece é que países com desastres climáticos, inflação, juros elevados estão pegando emprestado dinheiro para enfrentar essa situação e não podem investir em transição climática. Como falei antes, o capital privado é onde existe a maior quantidade dos recursos e existe sim fluxo para essa transição, principalmente em países ricos, por exemplo, nos Estados Unidos. Para investimentos em energias renováveis, levantar dinheiro não seria difícil. Mas no sul global seria bem pior. Então, por que não está fluindo esse capital privado? Existem vários motivos para isso. Um, por exemplo, é que as pessoas que gerem esse dinheiro pensam que esse tipo de investimento é arriscado. Vejam os números aqui na tela. Por exemplo, para fazer um projeto viável em alguns países, é mais difícil e por isso os fundos não vão para esses países. E os países não podem fazer o que deveriam fazer para o clima. Este ano, e eu acho que devido à primeira-ministra Mia Mottley, uma líder importante no mundo, ela reclamou disso, mas também ela elaborou um plano amplo, aproveitando esta oportunidade para este ano. Esse plano tem reformas, dívidas canceladas, adaptação, planos de danos e perdas, um plano holístico, amplo, para responder a essa situação. Agora, essa reforma financeira que a Mia Mottley e pessoas como ela estão elaborando vai promover esses investimentos necessários para suportar as transições em países em desenvolvimento. Porque se não for assim, essa transição não vai acontecer. Então, como sabemos que esta transição está acontecendo? Sabemos que não acontecerá em um ano, mas imediatamente o que pode acontecer já na reunião do FMI, do Banco Mundial, haverá debates sobre reformas que já acontecem faz tempo. Devemos ficar de olho nessa reforma. Será incremental. Aumentaremos a capacidade das instituições para emprestar mais capitais. Isso seria uma reforma incremental e isso seria muito importante. Podemos ser transformadores como vários líderes do mundo.
Haverá dois lados nessa reforma. Vai parar para se questionar o que as instituições devem fazer em 2023 para atingir esse objetivo. Isso mudou. A agenda agora tem a ver com desenvolvimento e clima, como as instituições vão se adaptar para atingir esses objetivos. Já viram os números por trás. O fluxo de capital privado deve acontecer para impulsionar essa transição também. For IMF to use their assets differently to create a climate mitigation O que fazer para, por exemplo, criar um trust de clima global? Todos os líderes poderão se reunir para dar apoio a esta iniciativa. Haverá uma cúpula organizada pelo presidente Macron da França e a minha. Veremos os líderes dos países mais ricos do mundo, do G20, para dar apoio a essa iniciativa e também dar apoio à transformação tão necessária. Os países do G20 produzem mais de 75% das emissões do mundo. O que estão fazendo, o que se comprometem a fazer, será super importante nestes planos. A Índia, agora presidente do G20, propôs um novo grupo de trabalho para impulsionar essas iniciativas de financiamento. Vai reunir capital privado, investidores e o JETP, que é um acordo feito por vários países ricos na Indonésia para fazer essa transição da energia deles, os sistemas de energia, de forma mais sustentável. São necessários mais de 20 bilhões de dólares em investimentos, 10 bilhões serão de capital privado. Veremos isso acontecer para finais do ano, quando nos reunamos em novembro, em Dubai, que seria a próxima reunião do clima. Veremos então um debate mais amplo sobre as necessidades de financiamento para conseguir essa transição. Os debates estão, historicamente, foram focados em justiça desse financiamento, etc. Mas devemos ir além para chegar a esses 20 bilhões de dólares. Esperemos que consigamos isso. Para isso, devemos ter debates mais amplos com o FMI, com o Banco Mundial, que participaram no Egito pela primeira vez. Também vamos falar sobre como o capital privado é tão importante para resolver esses problemas. Veremos debates mais robustos para tentar resolver esses problemas e trazer mais e mais capitais para impulsionar a transição. A questão para essa história, para este ano, é as reformas promovidas pela MIA conseguirão promover o financiamento para os países em desenvolvimento. Vamos ver como a arquitetura financeira pode servir o sul global e principalmente os países mais vulneráveis. Our next story is about US. A próxima história tem a ver com a ação pelo clima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão acelerar o avanço para ter uma transição econômica mais justa. No ano passado, os Estados Unidos aprovaram 3 leis históricas importantes focadas em emprego, como as economias maiores podem passar a uma economia mais equitativa de baixo carbono. O mais importante dessas 3 leis é o clima mundial, que não aparece nele. Por quê? Porque o clima não é o único objetivo, é, na verdade, uma mudança de toda a economia. Primeiro temos a lei de chips e ciência. 13 bilhões de dólares a serem investidos por ano. Depois, a lei de infraestrutura bipartidária para construir infraestrutura, etc., com 23 bilhões de dólares na economia americana todo ano. E o último, o mais importante, talvez, o IRA, a lei de redução da inflação, com 23 bilhões de dólares por ano para enfrentar essa situação. E também 60 bilhões em mudança climática. Serão juntas o triplo de fundos na economia americana.
o triplo mais. Eles podem reduzir as emissões de gás de efeito estufa, atingindo os objetivos elaborados. Mas mais do que o clima, essas leis criam muitas oportunidades de emprego. Ira e o Bill podem criar 900 mil empregos e 3 milhões deles até 2030, todas elas juntas, criarão milhares e milhares de empregos. Para mim, a ambição mais importante é a justiça social, a justiça climática. 40% dos benefícios serão para comunidades mais vulneráveis. Os benefícios devem ser para todos. Claro, esses objetivos são justos. Vão tirar a injustiça historicamente que houve nesses países, mas também é uma necessidade política. Se as pessoas não enxergam, se todas as pessoas não enxergam os benefícios dessa nova economia, não terão um suporte político no futuro para criar mais e mais leis em prol do clima, porque precisamos de políticas climáticas mais ambiciosas nos Estados Unidos e outros países do mundo. A questão é, os Estados Unidos, com essas 3 leis implementadas, poderão acelerar essa transição e atingir os objetivos do clima e trazer os benefícios econômicos para todas as pessoas. Essa transição não acontecerá em apenas um ano, mas no próximo ano, para que estejamos na direção certa, são várias coisas. A primeira coisa que devemos observar é que sejam aprovadas e implementadas, na verdade, essas leis, concretamente. Existem vários obstáculos. Às vezes leva 10 anos para que o Congresso aprove novos projetos. Outros países, como Canadá e Austrália, conseguem enfrentar esses obstáculos, reduzindo esse tempo. Os Estados Unidos poderão fazer isso. A comunidade fará apoio a essas leis e a essa implementação. Também é importante as regulações por parte das agências. E veremos uma mudança importante na implementação e veremos mais e mais projetos implementados. Também devemos ficar de olhos nos estados. Os estados são muito importantes na implementação dessas medidas. Por exemplo, pensando no estado da Califórnia, a quinta maior economia global. Vão criar milhões de empregos nesse processo de implementação. A Geórgia, por exemplo, um estado republicano, investimentos de 20 bilhões. Outros estados democráticos e republicanos estão tomando medidas para atrair mais e mais investimentos. Todos os estados farão isso e impulsionarão essa transição na economia. Consumers and business will react to this opportunity. Uma outra coisa para prestarmos atenção é como as empresas vão reagir a essa oportunidade. Se vão dar incentivos, subsídios para painéis solares, filtros de energia. Se as famílias aproveitarem tudo isso, as estimativas indicam que cada família pode economizar $10 mil por ano com esse processo. Imaginem que pensávamos que essa transição para energia de baixo carbono seria mais caro. E no final, isso está sendo mais benéfico para nós, porque quanto mais famílias adotam essas soluções, tecnologias, o mercado aumenta, os preços caem, outras pessoas passam a usar também. Da mesma forma, quando as empresas fazem isso, já vemos isso nos Estados Unidos, investimentos pelas empresas. Por exemplo,
A empresa na Pensilvânia está tentando reunir projetos na Louisiana para captura de carbono de mais de $1 bilhão, criando não só centenas de empregos, mas uma inovação e solução necessária para o sistema. Será que veremos essas inovações também se proliferarem no país todo? Uma outra coisa para prestar atenção é se eles terão sucesso nas metas de Justice 40 para resolver as disparidades sociais. Existe um programa para ônibus elétricos, por exemplo, e o plano é disponibilizar esses ônibus para todas as comunidades em todos os estados. Segundo, a Casa Branca também planeja publicar um scorecard de Justice 40. Acho que essa transparência é uma parte essencial para garantir o progresso, porque a escala dessa iniciativa não tem precedentes. Precisamos entender o que funciona, o que não funciona e como podemos melhorar. Uma outra coisa para se prestar atenção é como mais estados desenvolvem trabalhos de transição. Por exemplo, Colorado tem um trabalho para apoiar o treinamento de novos trabalhadores de usinas de carvão que estão fazendo essa transição. E aí temos que ver também como os outros países vão reagir a essas legislações históricas. Na verdade, já vemos algumas tensões aumentando com um parceiro da União Europeia, um parceiro próximo dos Estados Unidos. Eles estão usando palavras como protecionismo, que já não ouvíamos há muito tempo em economias modernas. E acreditamos que esses tipos de tensões provavelmente vão desaparecer. Recentemente, a visita do presidente Macron eles conseguiram sentar, os líderes sentaram e resolveram, mas nós acreditamos que algo oposto vai acontecer. Os países vão tentar projetar o que os Estados Unidos estão fazendo. Os grandes países e seus líderes estão tentando definir e levar a economia para uma direção de mais inovação, mais economia verde, mais energia limpa, apesar do protecionismo, e muitos estão já tentando fazer isso. Estão também tentando projetar outras legislações semelhantes. Será que outros países vão se ajustar também e melhorar suas legislações para uma economia mais verde? Então, a nossa questão é que essa história da legislação dos Estados Unidos, será que isso vai acelerar o progresso dentro dos Estados Unidos para ajustar essa transição econômica? E esse progresso dos Estados Unidos, será que vai incentivar outros países para fazer mudanças legislativas semelhantes, começando assim um processo de transição nesses países, não só para uma economia verde, mas tornando benéfico para todos nesses países? Será que veremos esse tipo de transição no mundo todo? Hope you enjoy these 4 stories. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado dessas histórias. Juntamente, nós acreditamos que essas histórias vão impulsionar a direção que o mundo está tomando. As grandes questões são: será que isso serão só histórias ou será que vão impulsionar a mudança sistêmica que o mundo precisa? É isso que a gente faz na WRI. Nós somos a WRI, tentando entender o que impulsiona as mudanças, quais são os sistemas por trás desses desfechos, tentamos entender e aprender como moldá-las para melhores desfechos para o mundo todo. Eu gostaria de agradecê-los por estarem aqui conosco. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores e parceiros que tornam o nosso trabalho possível, que tornam possível essas histórias. Muito obrigado por participarem, por estarem aqui conosco. Hi, everyone. Thank Oi, you pessoal. Muito obrigada a todos por participarem aqui. Espero que vocês tenham gostado das histórias. E muito obrigada também por todas as perguntas. Agradecemos muito o envio dessas perguntas no chat. Eu vou agrupar algumas dessas perguntas para que a gente possa cobrir o máximo possível. E temos vários especialistas aqui, vamos conhecê-los um por um, mas vamos começar com o primeiro grupo de perguntas.
Então, talvez não sejam exatamente como vocês mandaram, mas a primeira pergunta é sobre o ânimo sobre o presidente Lula. Quais serão os impactos regionais naquela região? E uma outra pergunta é a questão financeira. O que vai acontecer com o financiamento da Amazônia? E será que veremos financiamento internacional chegando para a Amazônia? Então, são essas perguntas. Eu vou perguntar primeiro para a Fabiola. E, por favor, se apresente antes de responder. Fabiola, a palavra é sua. Obrigada, Anne. Eu sou Fabiola Zerbini, sou diretora de Agricultura e Uso de Terra aqui no Brasil, na WRI Brasil. E eu acho que temos uma grande oportunidade para realmente fazer uma cooperação pública e privada, mas principalmente direcionada para a Amazônia. Não há forma de combater desmatamento ou construir uma bioeconomia para a região sem uma visão comum e compartilhada. E além da Amazônia, temos outros biomas muito importantes na região, e até mesmo segurança de alimentos global. Então, se a gente acha que o Orinoco deve ser protegido enquanto continua produzindo alimentos para o mundo. Então, uma transição agrícola realmente pode ser o que a gente começa a ver para produzir, proteger e restaurar. É isso que queremos fazer. Gostaria de chamar a Francis. Francis Seymour é especialista global também, e a questão sobre financiamento e como isso impacta o trabalho que vocês fizeram recentemente na floresta brasileira. Como é que isso vai ser impactado? Acho que, Anne, você comentou que implicitamente ou explicitamente que precisamos complementar o nosso foco no problema de desmatamento do ponto de vista global e para uma perspectiva econômica local. E é isso que significa identificar qual tipo de financiamento é ideal para proteger as florestas. Existe um braço de pesquisas para análise de legislações sobre como as florestas afetam o clima, que não só o ciclo do carbono, por exemplo, a evapotranspiração, que gera chuva também, manter as temperaturas mais amenas, e esses impactos têm magnitude semelhante e efeitos mais imediatos nas comunidades e economias locais do que o efeito o efeito estufa globalmente. Isso tem que reduzir isso reduz produtividade diante de secas e enchentes, e também os trabalhadores que têm que enfrentar muito calor e muito estresse físico do trabalho. E, claro, que temos que garantir segurança dos trabalhadores locais, segurança alimentar e outros problemas centrais para os brasileiros. Mas também importa muito quem administra, quem gera essas florestas. Já sabemos que por muito tempo que, por exemplo, os territórios indígenas são mais associados com a manutenção da cobertura florestal. Então, temos novos cálculos indicando que essas partes da Amazônia que continuam sendo fundos de carbono são administrados por comunidades indígenas. E não pelas pessoas que se tornam as fontes de emissão de carbono. Então, isso acaba afetando os direitos e economias indígenas, e isso afeta a estabilidade climática global. Acho que essa mudança de perspectiva de global para local em termos de impactos e quem está administrando faz muita diferença na forma que pensamos sobre isso. Muito obrigado, Francis. Craig, gostaria de chamar agora. Craig, a pergunta aqui, o potencial, a possibilidade de financiamento internacional para a Amazônia diante da eleição do presidente Lula. Acho que é uma janela, um momento interessante de oportunidade agora, porque como você falou, o Lula realmente foi um sucesso lá, ele foi praticamente um rockstar. Mas a questão para nós, para nossa comunidade WRI, como podemos alavancar os próximos 6 ou 8 meses para aproveitar isso? Ele não venceu todos os assentos no Congresso, mas ele tem que demonstrar rapidamente que essa promessa de reverter o desmatamento é, na verdade, de interesse político e econômico do Brasil. Então, isso vai ter um impacto para a comunidade internacional para dar essa mão para financiamento privado, bancos de desenvolvimento, os estados-nação,
temos que garantir que as pessoas vão realmente agir rapidamente para ter respostas, porque é uma janela muito específica. E ele também deu a mão para outras 2 bacias. Ele nunca tinha feito isso, acho que na história do mundo. Então, como vamos aproveitar e alavancar a chance para todas essas 3 bacias ter a atenção política que é tão necessária para realmente progredir nos próximos 6 a 8 meses, porque aí quando chegarmos no COP da União Europeia, a gente terá mais o que mostrar. Muito obrigado, Francis. Se você tiver tempo, gostaria de perguntar novamente sobre o mercado de carbono. Mas uma outra pergunta antes, temos uma ótima pergunta sobre transição energética, Jennifer, que é a nossa líder global de energias. Essa pergunta foi muito bem escrita. Você acredita que a invasão da Rússia da Ucrânia pela Rússia levou a mais investimentos para energias verdes no curto prazo ou longo prazo? Obrigado pela pergunta. Como sabemos aqui daquela história, vimos na história, na verdade é uma junção. Estamos num ponto onde os investimentos em tanto renováveis e novas infraestruturas de combustível fóssil estão acontecendo simultaneamente. Acho que o que precisamos prestar atenção é se os novos pipelines desses projetos vão continuar crescendo tão rapidamente quanto cresceram no ano passado, porque precisamos garantir que esse pipeline de projetos reflete também as metas de longo prazo, as visões de longo prazo, e se essa infraestrutura parece estar em risco ou não. Então, o novos desenvolvimento e exploração de gás natural não é consistente com as nossas metas ambientais de 1,5 graus, mas sabemos que também houveram oportunidades importantes no curto prazo para ajudar a tratar dessa crise energética. Mas, no longo prazo, continuamos a acreditar que o hidrogênio e outras tecnologias de energia renováveis provavelmente terão um retorno econômico melhor. Muito obrigada, Jennifer. Também, Stengen, queria perguntar, Stengen é nossa líder dos trabalhos na Europa, então está no meio de toda essa discussão, deve fazer parte dessa discussão. Então, como você responderia, Stengen, essa mesma pergunta? Será que isso está levando a essa destruição está levando a mais investimentos em renováveis no curto e no médio prazo? Acho que o que vemos atualmente é que as agências de energia internacional projetam que 90% da expansão em capacidade energética deve ser em renováveis nos próximos 5 anos. Então, ao mesmo tempo que esses são os planos para mudar, para isso se tornar uma possibilidade, precisamos entender como isso vai se desenvolver. Mas eu enxergo uma real oportunidade para que isso seja uma aceleração não só na Europa. Gostei do seu otimismo, Stengen. Temos uma ótima pergunta sobre finanças, sobre financiamento, Sean, falando de financiamento global. Essa é uma pergunta que tentamos tratar, responder na história, e a pergunta... Temos o Sean? Sean está aqui. A pergunta é a seguinte: como podemos conciliar as contradições do sistema financeiro global porque isso torna os países mais dependentes de empréstimos, porque há um custo de adaptação. Então, como é que podemos sair desse ciclo? Nós falamos sobre a concessão de capital, não aumentou nos últimos anos para esses países. Chuang, a palavra é sua. Obrigada, Anne. Essa é uma pergunta importante. É exatamente o que estamos discutindo no sistema financeiro, na reforma financeira mais global. Precisamos tratar essas perguntas essenciais. Na verdade, os diversos bancos multilaterais e outras instituições financeiras globais, no passado, escolheram, geralmente, do ponto de vista financeiro e econômico, fazer uma verificação da saúde desses países. O que nós vemos é uma oportunidade importante para os bancos multilaterais podem
influir as metas ambientais nas ferramentas existentes. Por exemplo, o FMI tem uma vigilância anual para fazer uma avaliação da saúde econômica dos seus estados, dos seus países membros, tratando essas preocupações ambientais para incentivar outros países membros a fazer mais para atingir as suas metas ambientais. E por muito tempo também temos um outro formato de financiamento baseado em políticas, também incluindo as metas ambientais. Isso vai dar mais oportunidades para incentivar os países que recebem esses financiamentos estarem mais alinhados a esses objetivos ambientais e de desenvolvimento global. Muito obrigada. Depois vamos voltar a essa questão. Temos uma pergunta aqui dos Estados Unidos. Dan é o líder dos nossos trabalhos nos Estados Unidos. E a pergunta é a seguinte, Dan, vou ler aqui essa pergunta. As ações nos Estados Unidos estão tentando atender as metas ou precisamos de uma mudança? Estão falando sobre as metas dos Estados Unidos especificamente. A resposta curta é não, não é ambiciosa o suficiente. Mas depois de muitas décadas de falhas, de quase acertos e pequenos passos, pela primeira vez agora temos uma legislação nacional que pelo menos nos coloca no ponto correto para começar. Temos muitos modelos independentes demonstrando que com a redução de inflação, podemos chegar a uma redução de 40% até 2023, e esse não é o nosso compromisso nacional, precisamos aumentar isso. Existem várias formas de fazer isso. Primeiro, no governo federal, existem regulamentações que podem ser usadas para a Agência de Proteção de Energia, que são importantes para acelerar os investimentos e também acelerar a aposentadoria dos combustíveis fósseis sujos. Não podemos simplesmente fazer a transição e deixar essas outras energias continuarem sendo usadas. E como temos ações também locais dos estados que serão muito importantes para que a gente realmente esteja no caminho certo. Uma outra pergunta, Dana, aqui sobre comércio. Isso é o que eu falei sobre as 3 leis americanas levantaram essas questões sobre o comércio. Mas essa é uma pergunta mais geral. Será que o comércio vai aumentar ou ser detrimental para essa transição? Podemos incluir outras pessoas para responder aqui. Essa é uma ótima pergunta e uma que a gente realmente está tentando entender, porque eu acredito que existam 2 efeitos. Um é que para ter esse suporte político para essa transição, é preciso criar bons empregos em cada um dos países que estão investindo. Então, as provisões e para que os americanos apoiem os trabalhos internos e produção interna, é preciso pagar salários competitivos para apoiar os sindicatos. Isso é essencial para ter o apoio, para que todos enxerguem os benefícios dessas regras. Mas, ao mesmo tempo, se passarmos para um esquema mais protecionista, vai aumentar o tempo para fazer essa transição. Eu acho que os efeitos da lei sobre inflação serão positivos. Outros países não estão só aumentando suas tarifas, mas estão fazendo investimentos semelhantes nas suas próprias políticas industriais. Então, de uma forma geral, acho que é positivo, mas temos que ter muito cuidado para não ir muito além nesse lado protecionista. Eu acho que já estamos vendo um pouco disso na Europa, como vimos na história. Muito obrigada, Dan. Eu vou estender a mesma pergunta para você, porque o comércio vem sendo um assunto até antes dessas políticas da União Europeia, dos Estados Unidos, perdão. E a Europa já tem políticas diferentes para o comércio. Qual é a sua visão sobre isso? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, são 2 formas dos governos avaliarem o comércio. Pode ser da perspectiva de cadeia de suprimento, porque sabemos que pode ser uma compra
pública ou privada, que cria mercados para diferentes economias. E um bom exemplo cria oportunidade para os mercados para protegerem e contribuir para garantir que isso realmente vai manter acesso do mercado para esses países e construírem suas capacidades nesses países para que eles possam exportar para a Europa também. A segunda categoria é que isso pode levar a um estímulo de inovação nos mercados domésticos, e isso pode levar também à proteção dos mercados domésticos. Então, se a gente está falando do IRA ou outras respostas que foram anunciadas, vai depender muito do desenho disso, para ter um equilíbrio entre protecionismo para as indústrias locais, que pode até desacelerá-las até o ponto de que eles teriam uma posição competitiva no mercado, ou vai permitir que eles possam ir um pouco além, porque tem essa proteção. Então, realmente depende muito do desenho desses projetos para definir sua efetividade. Então, eu concordo com isso. Você utilizou títulos C. Você poderia explicar? Sim, são um mecanismo de ajuste de carbono. Se você prediz, então, por exemplo, aço verde utilizando hidrogênio, que aumenta o custo, comparado com outros com muito uso de carbono, então você pode equalizar os custos da produção de um e de outro, promovendo então na Europa essa transição verde, trazendo mais tecnologia e inovação desse jeito. Se você projeta dessa forma, pode ser positivo. Se for protecionismo, pode afetar então o comércio. É uma forma muito diferente de abordar essa economia verde, certo? Sim, os governos podem implementar regulações ou podem trabalhar com mecanismos financeiros. São duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. São processos desenhados com os mesmos elementos, promovendo a inovação e sem muita proteção, porque isso poderia desacelerar o processo. Jennifer, deixa eu te convidar. O comércio é um tema super importante e tem sido assim principalmente após a invasão da Ucrânia, em que os combustíveis fósseis são mais utilizados. Mesma pergunta para você. Sobre o comércio, pode afetar ou promover essa transição verde? Na energia, vemos muitos problemas na cadeia de suprimentos nos últimos anos por causa da Covid, por causa de problemas do gás fóssil causado pela invasão russa contra a Ucrânia. Falando do tema, pode acontecer as duas coisas, pode afetar e pode promover a transição verde. Por exemplo, fabricação de baterias, PV e outras oportunidades na cadeia de suprimentos, a tecnologia verde e as oportunidades dos governos de promover a tecnologia de energia verde faz parte de uma economia mais diversificada. Não tem a ver com apenas de onde você tem os combustíveis, mas como você organiza a sua energia. Por exemplo, o que fez a Índia, promovendo a mobilidade elétrica como coisas que você pode fazer, que eles podem fazer para desenvolver novos setores econômicos com pouca emissão de carbono, promovendo a mobilidade elétrica. Para isso, investem em baterias, considerações em hidrogênio e pensam outras oportunidades para a economia. O comércio, no entanto, é uma parte essencial da cadeia de suprimentos para todas essas oportunidades tecnológicas. A diversificação também é crítico, é uma coisa que veremos nos próximos 5 a 10 anos. Obrigado, Jennifer. Eu acho que essa pergunta é muito importante, um tema importante este do comércio. Gostaria de trazer outra pergunta, Fabiola, para você, porque eu acho que tem a ver com a história, mas com essa pergunta poderíamos organizar um seminário inteiro. É muito interessante. É possível ter uma transição justa
em nível nacional e internacional? Pensando em comércio, mais ou menos a mesma pergunta. Fabiola, voltando a você. Pensa nessa pergunta sobre como o comércio pode impactar essa transição justa ou o protecionismo. E depois, Francis, a mesma pergunta para você. Obrigado, Annie. É uma questão global. Você tem o Brasil como um país produtor, outros países que consomem os nossos produtos, não tem a ver com um ou outro isoladamente. Tem a questão de compras, como desmatamento zero, são importantes, porém não suficientes. Devemos construir essa transição, devemos promover, isso tem a ver com tempo, vontade política, custo, etc. São possibilidades mundiais. Devemos levar em conta, então, a parceria entre produtores e consumidores, como fazer essa transição agrícola é tão importante como a due diligence ou a diligência devida dos nossos mecanismos. Devemos trabalhar juntos para construir essa transição e ter um impacto verdadeiro que nos ajude a atingir os nossos objetivos. Isso vimos na história, Fabiola, você também, você já tem leis sobre o desmatamento que tem impacto no comércio. Agora, existe bastante desmatamento que tem a ver com a produção de commodities que são exportadas. Então, pode ter efeitos positivos e negativos. Francis, você pode aprofundar um pouquinho mais sobre esta pergunta? Houve bastante discussão sobre o potencial. Vamos colocar essa perspectiva positiva deste mercado de carbono global. Pensando no comércio, falando de fluxo de capitais do norte global para o sul global, isso foi discutido em Davos recentemente. O que você acha para este próximo ano em termos de comércio? Bom, 2023 deve ser um ponto de inflexão para mercados de carbono em geral e para mercados de carbono florestal em particular. Existe um consenso no WRI, no nosso instituto. Existem mercados carbonos inseridos em objetivos, por exemplo, na compra de créditos, para conseguir um equilíbrio, contrarrestar as emissões de carbono das suas atividades. E, por outro lado, pode resultar em redução de emissões com maior integridade e também os fundos podem chegar a povos indígenas e comunidades locais. Isso faz parte de uma transição justa. Já vimos um aumento rápido em 2021 em transações de mercado de carbono. E depois ficou parado em 2022, parcialmente porque existia bastante incerteza por parte das corporações. Por um lado, a integridade socioambiental dos créditos e também se algumas empresas poderiam apresentar alguns reclamos contra essas compras de créditos. Existiam também preocupações sobre a integridade dos créditos de carbono florestal. Houve várias iniciativas desenvolvidas sobre reclamos, sobre compras de algumas empresas e também transação de créditos de alta qualidade. Por isso, 2023 será o ano em que vamos liberar esses bilhões de dólares de financiamento para incentivar os governos para fazer o que eles podem fazer para proteger as florestas e fazer outras iniciativas, mas também fazê-lo de forma a atingir objetivos. Francis, você
previu, então, crescimento exponencial do mercado de carbono. Aconteceu, foi uma surpresa, certo? Você vê 2023 como um ano diferente nesse sentido, em termos de previsibilidade do mercado de carbono? Eu espero que sim, porque o outro lado da equação é que estamos neste ponto de inflexão no lado do suprimento. 15 anos de investimentos colocaram o marco para reduzir as emissões de carbono e agora vemos os resultados. Você mencionou a Indonésia, por exemplo, reduzindo as emissões nos últimos 5 anos. A Guiana também foi o primeiro país com floresta tropical que emitiu leis para redução de emissões de carbono e também outros países implementando outras medidas, como a capacidade de monitoramento. Estamos trabalhando com muitos países nessa área e começamos a ver um bom desempenho na redução das emissões. E deve existir uma promoção. 2023 será um ano em que vamos construir essa confiança no lado dos suprimentos e também das compras. Obrigado, Francis. Falando do exemplo da Guiana, é ótimo. Vocês podem dar uma olhada nesse exemplo. E para já concluir esse tema do comércio, Dan, é possível ter uma transição justa, local e globalmente ao mesmo tempo? Espero que a resposta seja sim. Mas é uma pergunta muito boa que foi enviada, sim, mas pergunta excelente e também difícil. Existem muitas semelhanças entre uma transição justa dentro de um país, garantindo que as comunidades que ficaram fora do desenvolvimento econômico e do avanço ambiental sejam inseridas para superar essas desigualdades com programas de justiça social. E, ao mesmo tempo, devemos assegurar que países onde sempre houve exploração por parte de potências colonialistas também sejam inseridas nesses programas. Nós temos várias brechas importantes que identificamos com a política ambiental dos Estados Unidos, que estamos muito atrasados em termos de objetivos financeiros para o clima. Os governos devem investir mais para poder atingir os objetivos e mobilizar os fundos financeiros propostos pelo governo Biden, pelo presidente Biden. Sim, solidariedade nas finanças deve ser importante, devemos observar, e com um Congresso dividido nos Estados Unidos, será difícil. Sim, um tema muito importante que devemos observar. Obrigado, Dan. Craig, agora é com você. Tem uma ótima pergunta aqui, que tem a ver com o teu trabalho de pesquisa. Vou lê-la. E tem a ver com o elefante na sala. E tem a ver com gado, não com elefantes. Todos sabemos que o desmatamento foi feito em prol da cria de gado. Além da parte econômica, as vacas são necessárias. É uma pergunta que tem a ver com a Amazônia, coisa que discutimos antes. Tem uma outra pergunta associada e você pode responder-la, as duas. Você trabalhou bastante nesta área e tem a ver com a transição proteína animal para proteína vegetal. Obrigado pela pergunta também. Essa foi um story to watch há 2 anos aproximadamente, quando vimos o crescimento de consumo de proteína animal em hambúrguer e outros produtos.
Sim, a proteína animal é necessária conforme as nossas pesquisas, até mesmo em termos de pesquisa do clima, aliás, os ruminantes, por exemplo, precisam disso. E existe nível de consumo de proteína animal para os seres humanos, existe demanda desse tipo de produto. A metade das emissões diretas do setor agrícola estão relacionados com ruminantes, principalmente a metano. O metano, sim. Já vimos uma mudança, não é grande coisa, mas vemos uma mudança, vemos uma queda no consumo de carne de ruminantes. Devemos levar em conta o suprimento. O que as pessoas fazem em casa, refeições deliciosas, nutritivas. Ao mesmo tempo, existe uma alta no consumo de proteína vegetal também. Agora eles tentam fazer comida, mas a partir da célula dos animais, carne real, mas a partir do laboratório e não do gado mesmo. Estão investindo nisso também. Já você tem essa proteína alternativa. E também estão fazendo a mesma coisa com a proteína a partir do frango. Então, temos uma queda, temos um estagnamento, é uma coisa que devemos observar, devemos ver o que acontece no mercado. Então, temos o suprimento e também o lado da demanda. Devemos observar as opções alternativas que têm o mesmo sabor, até melhor, e o status socioeconômico também. Trabalhamos com o setor privado, tem muitas empresas com as quais trabalhamos na Europa, nos Estados Unidos, que estabeleceram objetivos para a carne que eles produzem. Eles oferecem mais produtos com base vegetal que com base em lácteos ou carne. Existe uma tendência necessária e devemos observá-la. Uma coisa que aprendi com nesse processo, sobre o sucesso que o Craig mencionou, e é que eu não sabia que a IKEA é um dos maiores vendedores de almôndega do mundo. Isso é muito importante. O Craig está falando sobre também essa mudança cultural. Você falou de comportamento. E nós estamos colocando bastante ênfase em ciências do comportamento e como mudar o comportamento das pessoas. E falando de transição na proteína animal para vegetal, existem várias empresas liderando, são os governos que estão liderando esse processo. Como você enxerga essa questão da liderança nesta transição, que sabemos que é difícil? Olha, nos Stories to Watch, tem empresas liderando na parte da demanda e empresas e governos trabalhando na parte do suprimento. No lado da demanda, você tem essas empresas de alimentos criando ofertas de produtos que o consumidor deseja. E a linguagem que eles utilizam também para descrever os produtos num cardápio, isso impacta na decisão de compra ou não do consumidor. Ou a foto, por exemplo, colocando a foto do animal, reduz a possibilidade de um consumidor comprar determinados produtos. As vendas podem cair ou subir. Se eu não for vegetariano, eu nem vou olhar isso, certo? Essa informação. No lado do suprimento,
Vemos muita inovação, muitas empresas privadas investindo nessa área. São investimentos em pesquisa. As empresas tentam, então, desenvolver essa proteína alternativa. Estão concorrendo e mais do que concorrer, eles compartilham conhecimento e recursos. A mesma coisa é necessária e já vemos nos governos e a função que eles têm. Sim, é uma história to watch, uma história que devemos observar para o próximo ano, Craig. As empresas estão fazendo muita coisa, mas acho que os governos não estão fazendo muita coisa e não dizem, eis a mudança que precisamos. É complicado. Os governos têm medo de entrar nas cozinhas dos lares das pessoas. É complicado. Mas o presidente Xi, na China, no ano passado, anunciou que ele está falando para o seu governo aumentar os investimentos em proteína alternativa, principalmente a fabricada, em termos de segurança alimentar e problemas na cadeia de suprimentos. Um ótimo exemplo, realmente. Muito obrigado, Craig. Xuan, é com você de novo agora. Ela que trabalha na área financeira. Falando em perdas e danos. As modalidades às quais temos acessos de fundos para danos e perdas não existem ainda. Como podemos fazer para ter um bom resultado? E falando nisso, João, o Fundo de Perdas e Danos é um símbolo de solidariedade entre países mais ricos e mais vulneráveis. Tem um valor mais simbólico neste momento. Mas duas coisas devem acontecer ainda no próximo COP, além desse plano e a avaliação de avanço, não estará concluído, mas também o dobro do financiamento prometido. E, por último, em 2009, foi falado que em 2020 estariam disponíveis 20 bilhões de dólares. Isso objetivo não foi atingido. Existe todo um pacote de iniciativas financeiras que poderiam fortalecer essa solidariedade tão necessária, como foi falado na mais recente COP. Uma das coisas mais importantes que devemos observar é como esse fundo de danos e perdas será uma adição para mitigar esses problemas e promover a adaptação. Algo que vai determinar a eficácia desse plano são várias. Ainda não fica claro quais são os países que vão contribuir para o fundo. E como será isto adicional ao objetivo de 100 bilhões que os países mais ricos se comprometeram para doar nos próximos anos. A segunda parte tem a ver com os estudos feitos pelos nossos parceiros, como definir os países que serão elegíveis para receber os fundos desse plano. Não é fácil definir para quais atividades ou medidas serão. Existem questões humanitárias também envolvidas. Que tipo de metodologia será utilizado por parte dos stakeholders desse plano? Isso será essencial. Número 3, como será gerido esse plano? Porque existem vários fundos multilaterais ambientais que melhoraram a sua eficácia na gestão dos fundos. E devem responder, então, às necessidades desses países. O plano de perdas e danos deve ser implementado para determinar onde deve ser aplicado esses fundos com mais urgência. Muito se fala sobre a definição, o que seria adaptação,
quais seriam os objetivos da adaptação para este ano. Você poderia falar brevemente sobre isso, sobre o avanço que já foi feito e que será feito na definição desses temas? Between now and COP28 to clearly spell out some of the technical definitions. Precisamos entender as definições técnicas para seguir bem próximo dessas sessões, para oferecer conselhos técnicos para todas essas questões. Muito obrigada. E acho que precisa e haverá muito progresso nisso. Eu só tenho tempo para mais uma pergunta, e é uma excelente pergunta aqui. Eu gostaria de chamar o Craig e Dan. A pergunta é sobre a mobilização. Vamos chamar o Craig aqui, por favor. A mobilização para mudar como vocês podem se envolver não só para criar a demanda, mas para entender o método desse movimento. Então, Craig, gostaria de perguntar, primeiramente, com aquele anúncio no COP para a mobilização, e depois eu passo para o Dan para entender o que está acontecendo. Sim, como vocês devem saber, trabalhamos com a União da África, da Iniciativa 100, para restaurar mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas na África até 2030. Recentemente ganhamos um grant para escalar ainda mais esse trabalho. Temos mais financiamento entrando para apoiar, para dar suporte para a África e essa restauração. Então, essa iniciativa trabalha em escalas menores, distribuídas por todo o território, em pequenas comunidades. E só vamos conseguir fazer isso engajando essas comunidades, principalmente os jovens, para realizar essa restauração. E o que nós estamos vendo é que a promessa e esperança dos jovens que vivem nessas vilas, mas também jovens empreendedores criando negócios para criar um modelo de negócio onde existe uma economia de restauração envolvendo jovens, super importante não só para os jovens, mas para aquelas nações, para entender como podemos criar empregos na economia rural, porque temos muita migração para a economia urbana. E a questão é que a agenda de restauração é algo que pode ser muito poderosa para criar esses empregos locais nas áreas rurais para as próximas gerações. E a chave aqui é que a restauração nessa escala que o Greg está descrevendo, mais de 100 milhões de hectares por 30 países, é super local. Então, quanto mais local e regional tivermos e mobilização de empreendedores locais nesses movimentos, melhor será. Dan, a honra é sua para encerrar aqui. Então, será que esse envolvimento dos jovens serão importantes nessa transição, não só para o Justice 40, o que vocês estão fazendo também com o movimento dos ônibus elétricos? Quais são os pensamentos? Sim, esses movimentos de jovens têm sido essencial para tornar a agenda climática uma das prioridades. Nós tivemos muitos desses representantes desses movimentos de jovens que participaram das agendas da Nancy Pelosi quando ela falou. E no futuro, você mencionou os ônibus elétricos. Queremos ver crianças terem esses benefícios das ações climáticas e crescerem, podendo perceber que coisas como esses ônibus elétricos, ônibus escolares elétricos,